Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Ruvian e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro de suspense que assim que eu li a premissa eu fiquei apaixonada, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso ler esse livro, acho que vai ser tudo, sem contar que essa edição é simplesmente maravilhosa. Eu estou me referindo ao livro O Farol da Emma Stone, por favor não confundam com a atriz Emma Stone, porque as duas têm um nome muito parecido, a diferença é esse xizinho aqui no final. Tanto é que às vezes eu fui pesquisar esse livro aqui no Google e todo mundo fala assim, ah não, esse livro é da Emma Stone, mas não, é da Emma Stone, com S no final. E ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, é um lançamento de julho, e desde que eu ouvi falar dele eu fiquei tipo assim, louca pra poder ler. Tanto pela premissa da história quanto que essa edição, que é muito bonita, gente, olha só esse detalhezinho dourado. Maravilhoso! Mas antes de falar um pouquinho mais desse livro em detalhe, já aproveita pra você poder se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta é dia de vídeo novo aqui no História Ruvian. E também fica o convite para vocês me seguirem nas redes sociais. Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o História Ruvian. E eu também faço live de leitura lá na roxinha como História Ruvian, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. E um fato muito importante que a gente tem que falar de Farol antes mesmo de entrar na história do livro é que assim que a gente abre o livro tem uma nota da autora que ela explica que esse livro foi baseado em um caso real que aconteceu, que em dezembro de 1900, 3 faroleiros, 3 caras que trabalhavam no farol, desapareceram. Seus nomes eram Thomas Marshall, James Ducat e James McArthur. E basicamente o desaparecimento desses 3 homens acabou inspirando na história desse livro. Porém, a autora ressalta que apenas o fato deles terem desaparecido serviu como inspiração, que o restante é tudo ficção. Então, os personagens dos livros, seus nomes, suas personalidades e os acontecimentos de suas vidas não refletem no desaparecimento dos 3 homens da vida real. Apenas esse desaparecimento inspirou a história e o restante é pura e mera ficção. A história de Farol se inicia no ano de 1972, mais especificamente em dezembro, nesse período de fim de ano das festas de Natal e Ano Novo. E a questão é o seguinte, logo no início do livro a gente vai ver um barqueiro que ele está indo para o farol da donzela para buscar os 3 faroleiros dessa história, os 3 personagens principais dessa história. O Arthur, o Bill e o Vince, para eles fazerem a troca de turno, porque eles trabalham nesse farol que fica em alto mar, então para eles poderem voltar ao continente, eles precisam pegar esse barco para voltar para suas casas. Porém, quando o barqueiro chega lá no farol da donzela, ele estranha porque ele não encontra nem o Arthur, nem o Bill, nem o Vince, não tem nenhum sinal deles, está tudo muito estranho, tudo muito vazio. E por ser um local muito de difícil acesso, porque é um farol no alto mar, não tem para onde eles irem, começa a ficar muito suspeito. Sem contar que os relógios ficaram paralisados em uma determinada hora específica. Então, a partir daí que nós vamos ter o desaparecimento do Arthur, do Bill e do Vince, que ninguém sabe ao certo o que aconteceu e que a situação acaba sendo muito suspeita e sem nenhum vestígio praticamente, não se sabe o que aconteceu com eles. E 20 anos após esse desaparecimento dos 3 faroleiros, que não deixou nenhum rastro, nenhuma pista, que muita gente ainda se pergunta o que será que aconteceu com eles, que existem várias teorias. Muitas pessoas acham que teve um surto de loucura, eles se mataram, ou alguém invadiu lá e sequestrou eles, ataque pirata. Então as pessoas ficam criando diversas teorias. Até mesmo tem gente que acredita que eles foram abduzidos por ET, só para vocês verem o nível das conspirações. Então, que no ano de 1992, um escritor decide procurar as esposas desses homens, desses faroleiros, para poder tentar entender o que aconteceu de verdade, porque ele está escrevendo um livro sobre o assunto e ele quer tentar decifrar a verdade do que aconteceu lá no farol da donzela, a verdade por trás do desaparecimento desses 3 homens. Apesar da empresa que gerencia o farol e que contratou o Arthur, o Bill e o Vince ter basicamente fechado o caso, não foi uma solução assim que muitas pessoas acreditam que seja verdadeira. Eles acham que a empresa pegou o caminho mais eficiente, culpando ela mais fraco, para poder se livrar das culpas, para poder se livrar de futuros problemas. Então, apesar do caso estar tecnicamente encerrado, esse escritor acha que ainda tem mais coisa por trás, que a verdade ainda não foi revelada. E a partir dessa premissa das entrevistas para o livro desse escritor que nós vamos conhecer as esposas dos faroleiros. A primeira delas é a Ellen, que era casada com Arthur, e ela aceita falar com o escritor na maior boa vontade, sem maiores problemas, que ela quer dar entrevista, ela quer contar seu ponto de vista, como era seu casamento com Arthur, a vida dele, alguns detalhes que são importantes para a história. E ela tá tipo assim bem tranquila. Ela já aceita que seu marido morreu, que ela não fica acreditando nessas milhares de teorias. Ela está em paz com o luto.
A segunda mulher é a Jenny, que era casada com o Bill, e ela fica um pouco relutante em falar com esse escritor porque ela não gosta de ficar revivendo tudo isso. A gente vê que o luto é muito mais presente nela, que ainda sofre constantemente pela perda do marido, diferente da Ellen, que já tá mais... Ela já se acostumou, ela consegue conviver mais tranquilo com o luto, enquanto a Jenny ainda se vê muito afetada pela perda do Bill, de que o Bill nunca mais vai voltar, que ela fala assim, que ela ainda sente a presença dele, que ela ainda sonha com o dia que ele vai voltar. Então ela só decide dessa entrevista para poder descobrir o que a Ellen está falando pro escritor, para poder ver quais são os relatos da Ellen, que se fosse pela Jenny, esse caso ficava o quê? Fechado, não tocava mais nisso. Mas como ela quer saber do que a Ellen está falando, ela decide dar essa entrevista para o escritor. E a última, e nem por isso menos importante, nós temos a Michelle, que era namorada, noiva do Vince. Ela fica tentando fugir desse escritor, porque ela já está com uma vida consolidada. Ela se casou, tá com 2 filhas e ela não quer toda essa polêmica envolvendo o nome dela. Dessa forma, alternando a narrativa entre os anos 1972 e 1922, nós vamos conhecer o passado e o presente dessas mulheres, como é que era a vida do Bill, do Arthur e do Vince lá no Farol, como era esse estilo de vida que hoje não existe mais, que era um estilo de vida muito solitário, que eles tinham que se dar bem, tinha que ter uma boa convivência harmônica. A gente vai ver também como era a relação de cada um dos 3 com as suas esposas e também todo esse grupo em conjunto, porque como eles eram faroleiros, eles viviam lá numa vila, eles tinham casas próximas, era realmente uma comunidade bem pequena, bem fechada entre eles. Então a gente vai descobrir um pouco segredos, traições, mentiras, e apesar da boa relação deles no trabalho, a gente vai ver que, tipo assim, tem alguns empecilhos, que nem tudo é assim tão bonito como aparenta ser, e a partir daí nós temos uma série de tramas e segredos e traições em alto mar. Desde o primeiro momento em que eu ouvi falar da premissa de O Farol, da Emma Stone, que foi um livro que realmente me pegou de jeito. Quando eu li a premissa, quando eu descobri que era inspirado em um caso da vida real, eu falei, eu preciso ler, eu tenho que descobrir o que está acontecendo. E de fato, todas as minhas expectativas foram atingidas, que esse foi um livro que realmente me deixou envolvida, que eu fiquei entretida, formulando 1000 teorias sobre o que poderia ter acontecido com esses faroleiros, sobre o desaparecimento do Arthur, do Bill e do Vince, do que tinha por trás disso. Foi um livro que realmente mexeu comigo, que me deixou intrigada, querendo saber o que ia acontecer. Então tudo que o livro prometeu pra mim foi entregue e minha expectativa foi incumprida. Foi um livro que pra mim só foi sucesso, foi uma ótima leitura. E como eu falei anteriormente, a narrativa de Farol vai intercalar os acontecimentos do passado, lá do ano de 1972, e do presente, do ano de 1992. E pessoalmente eu gosto bastante quando os autores utilizam esse tipo de narrativa, porque eu sinto que dá uma visão muito mais ampla de todos os acontecimentos, porque a partir do passado a gente pode conhecer muito mais da vida do Arthur, do Bill e do Vince, ainda mais da vida deles lá no Farol, de como que era pra eles lidarem com essa solidão, com esse isolamento, que nem sempre os dias eram fáceis, de seus trabalhos lá dentro do Farol, de suas funções. Então isso permite que a gente conheça um estilo de vida que hoje não exista, e também conheça um pouco mais dos personagens, que a gente consiga conhecer um pouco mais da personalidade dele, de seus jeitos, seus segredos, do que eles guardam. Então eu acho isso muito interessante. E já no presente a gente consegue ter a visão de suas esposas sobre tudo que aconteceu, de como que cada uma conseguiu lidar com tudo isso, com esse desaparecimento, com a perda, com o luto, como cada uma delas fez para poder seguir em frente com sua vida. Então eu sinto que esse tipo de narrativa enriquece bastante a trama e tudo fica muito bem sinalizado. O pessoal coloca assim, esse é o ano de 1992 e esse é o ano de 1972, então fica bem sinalizado, não é confuso e dá para o leitor essa visão mais ampla da obra, permite que a gente conheça os personagens, e principalmente no caso do Arthur, do Bill e do Vince, é uma informação muito riquíssima. E uma sacada que eu achei inteligente da autora aqui nesse livro é em relação ao personagem do escritor, porque a gente só descobre sua identidade lá no final do livro, e a personalidade dele nem é desenvolvida muito bem. Ele não é o personagem principal da nossa história, mas é a partir dele que os acontecimentos, os fatos vão sendo contados, e eu achei isso simplesmente incrível, que o personagem não tá aí pra poder ser o protagonista dessa história, como no caso de A Verdade do Reg Ebert, em que o Marcus Goldman, um escritor, ele que é o ponto de partida pra gente descobrir o que aconteceu, que ele tem uma personalidade, um nome, que ele que vai investigando o caso, ele é um dos personagens principais da trama. E isso não acontece aqui no Farol, que aqui o escritor, ele é um mero artifício pra gente poder conhecer as esposas, os faroleiros, a história deles e todo esse mistério. Então eu achei essa sacada simplesmente genial por parte da autora, de como ela utilizou o personagem do escritor.
E por mais que ele não seja o personagem principal ou que ele não tenha esse grande foco na história, ele que faz toda essa história girar, a trama, as suas entrevistas, é a partir dele que a gente conhece as esposas, a Ellen, a Jenny e a Michelle. Então eu achei muito genial a forma que a autora colocou esse personagem e fez com que ele fosse desenvolvendo a história, que a partir dele, suas entrevistas, que a gente fosse conhecendo todos os acontecimentos e os personagens. Eu achei simplesmente genial a forma como a autora colocou o personagem e utilizou ele dentro da trama. De uma forma geral, eu posso falar que o livro, O Farol da Amy Stonks, realmente mexeu comigo, que eu ia lendo ele, criando diversas teorias, tentando descobrir o que tinha acontecido. Inclusive, a minha teoria no final do que realmente aconteceu com os faroleiros, uma delas estava correta, de forma que não foi assim exatamente tão surpreendente o livro. Porém, o final dessa história, como a autora encerrou essa história, pra mim, isso sim que foi surpreendente, porque eu não estava esperando por isso, por essa forma que a autora acabou desenvolvendo. E no fim, O Farol vai ser um livro que vai falar sobre luto, o desenvolvimento dos personagens, que é simplesmente impecável, porque eles são personagens muito profundos, com muitas camadas. Quanto mais você vai lendo, mais você vai descobrindo sobre eles, suas camadas, suas perfeições e suas imperfeições. É um livro que vai tratar de mentiras, segredos, traições, e também vai mostrar dessa questão de como cada um lida com o luto, com a perda, como cada uma dessas questões afetou os personagens. É um livro simplesmente incrível. Eu fiquei simplesmente apaixonada com o desenvolvimento que a Amy Stonks deu para essa história e para os personagens, porque ficou realmente incrível. E se você, assim como eu, também ama um bom livro de mistério, suspense, você precisa ler O Farol da Amy Stonks, porque olha, é simplesmente divino. A leitura é leve, fluida, e sem contar que é um livro muito envolvente. Pelo menos eu, enquanto eu ia lendo as páginas, eu ficava assim, gente, eu tenho que descobrir o que está acontecendo, eu tenho que descobrir qual que é a verdade sobre esse caso, o que aconteceu para esses homens desaparecerem. Eu fui formando mil teorias na minha cabeça. Cada hora que a autora adicionava um novo elemento, eu ia criando minhas teorias sobre o que tinha acontecido. Então foi um livro que me deixou muito envolvida, que eu comecei a ler, eu não queria parar. Realmente foi uma leitura muito gostosa. Então, se você está à procura de um livro, um bom suspense para poder ler, dá uma chance para O Farol da Amy Stonks. E para quem quiser comprar, o link vai estar aqui na box de descrição. E comprando por esse link, vocês ajudam a escritora Rúvia sem gastar nada mais. Que comprando por esse link eu ganho uma pequena comissão do livro e você não gasta nada mais. E eu realmente espero que vocês possam ter gostado desse vídeo, de conhecer um pouquinho mais do Farol da Amy Stonks, que eu acho que esse é um livro que mais pessoas deveriam conhecer, porque além de ser uma história fenomenal, de tirar o fôlego, que me envolveu bastante, também é um livro maravilhoso, gente. Olha só essa edição, eu achei lindo esse azul marinho combinado com esses tons de vermelho, e esse dourado aqui que você passa, tem um relevo nesse dourado aqui na capa. Então é um livro, é uma edição que eu achei muito bonita. A Intrínseca arrasou demais nesse livro daqui. Então já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana aqui no Escritora Rúvia. E também aproveitem para vocês poderem compartilhar esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, ainda mais se eles gostam de um livro de suspense, de mistério, que eu realmente acho que vale a pena ler. O Farol, acho que mais pessoas precisam conhecer esse livro, que é sensacional. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam de O Farol, se você já leram esse livro, ou se vocês tinham ouvido falar, ou se vocês têm vontade de ler esse livro. Muito obrigada e até a próxima!